Existem vários tipos de ansiedade, mas nesse vídeo aqui eu não vou me atentar a ficar explicando as diferenças entre cada um dos tipos, porque a base, a raiz da ansiedade é a mesma. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre essa base, né? O que que é a ansiedade olhando por desse lugar, o que que acontece biologicamente no seu corpo quando você tem ansiedade e como que você pode, aos pouquinhos, ir diminuindo a frequência com que essas crises acontecem ou a frequência com que você se sente ansioso ou ansiosa, para que isso, daqui a um tempo, pare de te perturbar. Perturbar. Pare de te perturbar. É isso. Não é uma fórmula mágica, tá bom? Não é uma coisa do dia pra noite, mas eu te garanto que se você começar a colocar em prática as coisas que eu vou falar aqui, isso vai reduzir sim, tá bom? Eu não estava com a ideia de fazer esse vídeo aqui, esse tema. Porém, ontem, eu falando com alguns amigos, todos eles me relataram que estão tendo crises de ansiedade, que estão tomando remédio, fazendo terapia. E, sinceramente, eu fiquei meio que bastante mexida com isso. Fiquei, não sei, uma sensação assim de, cara, que merda, sabe? Até, ó, falando já me dá vontade de chorar. Porque, assim, não sei, eu sinto que de alguma maneira eu tenho responsabilidade de trazer isso aqui. Porque, como eu venho estudando sobre o autoconhecimento, sobre o bem-estar de uma maneira geral, espiritual, emocional, enfim, há alguns anos, a gente acaba tendo uma inteligência maior nesse sentido. O que não significa que nós estamos imunes a isso. Inclusive, esse ano, se não me engano, foi em março, eu tive uma crise de ansiedade, a primeira da minha vida. Então, mesmo estudando esse tempo, a gente não tá imune, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui se iluminou já. Mas foi uma crise só que eu tive e de alguma maneira eu vejo que foi bom pelo fato de que eu consigo falar isso pra vocês agora com muito mais propriedade, no sentido de que eu já passei por isso, sendo que antes não tinha acontecido. Eu sabia o que era, mas não tinha experienciado a coisa. Agora eu experienciei, agora eu sei como é se sentir assim. Ter uma crise aguda de ansiedade, tá? Então, vamos lá, começando. O que é ansiedade? É quando a sua mente começa a te contar historinhas. Porque assim, ó, a função da mente é pensar, certo? Então, não é sobre você não pensar mais. É sobre a qualidade dos pensamentos que estão aqui dentro. E aí, às vezes, a gente começa a pensar coisas negativas, autodestrutivas, e esses pensamentos chega um momento que eles podem engolir você. Eles tomam conta de você, ficam maior que você, e isso acaba trazendo ansiedade, tá bom? A gente pode ficar ansioso só pelo fato dos pensamentos negativos prejudiciais acontecerem. Mas quando a proporção desses pensamentos fica muito grande, aí a gente acaba tendo crises agudas de ansiedade. E assim, a nossa mente, ela tá sempre olhando para o futuro, criando hipóteses. E se acontecer isso? E se eu não conseguir tal coisa? E se fulano pensar isso? E se? Você vai criando hipóteses negativas a respeito de algo que ainda nem aconteceu. Tanto que muitas das crises de ansiedade é um medo, é uma insegurança de algo que você nem entendeu direito ainda o porquê. Você não consegue dizer, nossa, eu comecei a sentir isso e sentir isso por causa de tal coisa. Não, você às vezes não consegue ter essa clareza, simplesmente a ansiedade vem. E isso é uma das coisas que acontecem quando você começa a ter crises, né? Elas começam a aumentar a frequência, daqui a pouco você não tem mais noção. Tem gente que tem crise de ansiedade quando dorme, acorda tendo crise, ou seja, como é que você explica isso, né? Mas assim, vamos explicar biologicamente o que acontece no seu corpo. A gente tem no nosso cérebro uma estruturazinha chamada amígdalas. Não é a da garganta, que nós também temos, né? No cérebro a gente tem isso. É uma estrutura que, assim, quando a gente tá numa situação diante de um perigo, ela vai ficar hiperativa, ou seja, vai soltar substâncias químicas no seu corpo para que você entenda que você está diante de um perigo, tá? E aí, o que que acontece? Quando você começa a ter pensamentos perigosos para você mesmo, o que que vai acontecer? Essa amígdala vai começar a liberar essas substâncias no seu corpo, que vai fazer com que você sinta medo e como isso vai aumentando e essa química no seu corpo começa a ficar tão grande que aí você começa a sentir insegurança, medo e é a crise aguda de ansiedade, entende? Até quando não é uma crise, é só você estar ansioso mesmo, também é o que acontece. É quando você está diante de um perigo, né? Que teu corpo está dando esse sinal, mas por conta de que você
permitiu ali que ficasse pairando na sua cabeça pensamentos autodestrutivos. E é justamente nesse ponto que os remédios para ansiedade vão atuar. Ele vai liberar, né, mais dopamina no seu cérebro, o que vai fazer com que você consiga inibir esse amontoado de substâncias químicas que a sua amígdala ali liberou por conta desses pensamentos, enfim, e aí, por consequência, todos os efeitos disso vão acabar reduzindo. Eu, particularmente, não sou fã de remédio de nenhum tipo para qualquer coisa que seja, né? Eu evito ao máximo tomar remédio, até quando eu tô com dor de cabeça, eu prefiro dormir quando eu posso, e aí, porque eu sei que eu vou acordar melhor, provavelmente, do que eu ter que tomar remédio, é só em última instância. Porém, eu entendo que pode ser necessário, sim, pode ser muito bom se você está num lugar, assim, de muitas crises e tudo mais, você tomar o remédio como um paliativo. O problema é ficar dependente do remédio. Ele pode te ajudar quando você está muito fora, a você né, dar uma retomada ali. Só que, em paralelo a isso, é importante que você busque fazer terapia, que você busque o autoconhecimento, cara. Autoconhecimento é uma chave. Eu sempre falo, o autoconhecimento é a chave para tudo nessa vida. Autoconhecimento. É a raiz, é a base para qualquer coisa, tá? Então, em paralelo, se você achar que é necessário, se você foi no médico, né? E aí, enfim, isso tá aumentando, é interessante sim você pensar em tomar remédio. Se tá começando, talvez não. Talvez você possa tentar de uma outra maneira, né? E se aumentar, você vai atrás disso. Mas, enfim, a questão é, mesmo quando se você que tá me ouvindo tá tomando remédio, ainda assim, não queira ficar dependente disso para toda a sua vida. Entenda que é um momento que talvez você precisou desse auxílio, que você está precisando disso, mas busque ter autonomia da sua própria vida. E é super possível. Eu sei que muitas pessoas acabam achando que é besteira, infelizmente, ainda a gente tem isso. Por mais que já está sendo muito mais falado, né, sobre ansiedade, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas ainda assim, nós como um todo temos a dificuldade em aceitar a ansiedade e a depressão como doenças. Por qual motivo? A nossa sociedade é materialista. Não existe um raio-x ou algum exame que vai dar assim, olha só, estou vendo aqui a ansiedade e a depressão. Não tem. E por conta disso, de não poder ser algo visível, muitas pessoas não levam a sério, porque o materialista é aquele que só acredita no que está vendo, certo? Porém, nós sabemos, você que está aqui provavelmente sabe, está passando ou já passou por ansiedade, sabe que ela é muito real, que é uma doença anímica, que é uma doença mental, né? Que é quando a sua mente, ela tá hiperativa. E assim, cara, é uma tendência que cada vez mais as pessoas sintam ansiedade. Por quê? Cara, olha só o que se tornou as redes sociais. Nem vou falar o nome das redes, mas né, o aplicativo que você vai só rolando assim, né? Cara, aquilo ali é um antro de super estímulos. O tempo inteiro mais estímulos e pessoas querendo chamar mais sua atenção. E aí, tudo isso querendo também vender e aquela coisa. Cara, é uma coisa que você tá ali, fica horas, teu cérebro fica como? Super ativado, é um excesso de coisa, informação e também as demandas da sociedade, que você tem que fazer isso, você precisa disso, você precisa daquele outro. E toda essa pressão faz com que você fique muito mais propenso a desenvolver um quadro de ansiedade. Assim, ó, eu vou inclusive recomendar pra você um outro vídeo que eu já postei aqui no canal falando sobre ansiedade. Antes de começar a gravar isso aqui, eu reassisti pra lembrar o que eu falei. Não tem nada a ver, na verdade, com o que eu tô falando aqui, mas ele complementa totalmente, é muito bom o que eu falo lá. Vou deixar aqui na descrição pra você assistir, tá? Mas assim, o que eu quero trazer pra você uma visão continuando o que eu estava falando sobre autoconhecimento. Porque veja só, se a ansiedade, como, né, de uma maneira geral, é um excesso de futuro, um excesso de mente, a chave para que a gente consiga lidar com a ansiedade, eu não gosto de usar o termo controlar a ansiedade, porque aí parece, a minha sensação é o seguinte, a ansiedade tá aqui, só que eu tô controlando ela. Sabe? Tipo, tô controlando, não vai chegar aqui, não vou deixar você me dominar tanto. Você tá controlando. E o que eu vejo como a raiz para você conseguir lidar com a ansiedade é que você dissolva ela e não controle, tá? Tem muito mais a ver com você trazer consciência do que você querer controlar, tá bom? Então, voltando ali, se a ansiedade ela é um excesso de futuro, um excesso de mente, a chave, a raiz para que você consiga dissolver aos poucos, não é uma coisa mágica,
mas se você colocar em prática, isso vai acontecer. É o que, gente? A presença. Porque a presença é sobre presente e a ansiedade é sobre futuro. Quanto mais você conseguir estar no presente, menos ansiedade você vai ter. E nos vídeos anteriores eu já falei que eu tô pra gravar um vídeo, né, sobre presença e vai rolar. Eu acho que o próximo, depois desse aqui, vai ser um vídeo sobre presença, tá bom? Mas coisas que podem ajudar você a exercitar essa presença. Meditação. E aí, você pode ver que existem vários tipos de meditação. Tem a meditação ativa do Osho, que é uma meditação onde você não fica paradinho, com o olho fechado, você tá em movimento e é uma meditação também. Então, existe essa possibilidade, caso você tá, tipo, muito ansioso, provavelmente fique complicado para você, né, fechar os olhos e ficar ali e tal. Mas a meditação mais tradicional também funciona muito bem. Por quê? Porque é um momento onde você busca silenciar, onde você busca se concentrar e focar no presente. Então, as ferramentas que vão existir para que você lide com a ansiedade vão estar sempre pautadas em você conseguir estar mais presente. Tá? E aí eu indico para você leituras, né, para você buscar ler sobre autoconhecimento, sobre a presença. Tem um livro, Engenharia Interior, é um livro bem bom, que é uma linguagem fácil também, com várias atividades práticas, exercícios para você colocar em ação. É interessante você buscar o autoconhecimento, porque não adianta, se você não fizer isso, você vai ficar tomando remédio a vida inteira. E a gente sabe que não é legal você fazer isso. Primeiro que você vai estar dependente de alguma coisa, né? Você está dependendo de algo externo, ou seja, do remédio. Segundo, porque a gente sabe que não é uma coisa que faz bem. Ao mesmo tempo que ele vai te fazer bem assim, pegando no curto prazo, para reduzir os níveis de ansiedade, ele também vai mexer em outras coisas do seu corpo. Eu já ouvi muito falar de pessoas que tomam remédio, por exemplo, para depressão, e que ficam apáticas, porque, tipo, reduz tudo. A pessoa não consegue se adaptar direito ao remédio, daí ao mesmo tempo que não sente tristeza, não sente nada também, nem alegria, entendeu? Então é complicado. Por que o autoconhecimento, ele é a chave para que você consiga estar na presença e, consequentemente, consiga lidar e dissolver a ansiedade? Porque quanto mais você se autoconhece, mais você vai descobrindo que você não é a sua mente. Um grande problema, um grande obstáculo na nossa vida é quando a gente se identifica com a mente. Ou seja, começam a passar pensamentos na sua cabeça, pensamentos negativos, e você começa a achar que você é aquilo. Que aquilo é real, mas não é real. São só pensamentos passando pela sua cabeça. E é justamente isso que é a meditação, né? É quando você consegue, é como se vai vindo o pensamento e você só deixa ele passar. Não segura, não prende, você não é aquilo, eles só estão passando, deixa passar, entendeu? É por isso que é muito importante a gente conseguir estar nesse lugar. Mas esse vídeo aqui, ele foi só uma introdução. Eu sei que ficou longo, mas era para ser um bate-papo mesmo. Foi uma introdução a esse tema que é tão recorrente, né, ultimamente. Eu quero ouvir de você, o que você está sentindo, como eu poderia te ajudar, qual que é o ponto que você sente que mais difícil de lidar em relação a tudo isso, que pode ter certeza que eu vou trazer vídeos mais específicos de acordo com as dores que vocês vão comentar aqui, tá bom? Então é isso, até uma próxima. Um beijo.